Internacional e Fluminense se enfrentam na noite desta quarta-feira no Estádio Beira-Rio pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Internacional vem com o grupo completo, o Ener Valencia, Carboneiro e companhia estão totalmente liberados pelo departamento médico e o Inter vai com o que tem de melhor para enfrentar a equipe de Renato Portaluppi. Uma ordem do técnico Roger Machado, esquecer completamente o que está fora do campo, além do departamento de futebol e longe dos treinamentos. O foco, principalmente com a concentração, é olhar diretamente para o confronto de mata-mata. Alan Rodrigues está em Porto Alegre e já concede entrevistas falando como jogador do Internacional. A gente vai falar sobre muitos bastidores, tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve, ativa a notificação, que é o sininho do lado do inscrever-se, deixa o like, compartilha nos seus grupos, nas suas redes sociais, que é importantíssimo para o trabalho. Lembrando também que KTO.bet.br é a minha parceira aqui do canal e tem a chance extra hoje na Copa do Brasil, que é o seguinte: se tu fizer uma odd maior que 3 e fizer uma aposta dentro de um dos jogos da Copa do Brasil, com mais de 3 seleções, e ela não bater, tu vai ganhar uma aposta na faixa da KTO, até R$25. Beleza? Então tu tem que aproveitar isso, te inscrevendo, tem o link na descrição do vídeo, tem o link também no comentário fixado. Aproveita tudo que a KTO tem para te oferecer, um site para maiores de 18 anos e lembra sempre, brinca com moderação e responsabilidade. Bom, o Inter tenta aproveitar esse bom momento aí, né? 10 pontos em 12, 10 pontos conquistados em 12 feitos, né? 12 disputados. Acaba também pegando o fator local, né? Para abrir uma vantagem agora no confronto de mata-mata das oitavas de final, depois de passar pelo Maracanã, com vitórias, né? 1-0 e 3-0. Esse 3-0, inclusive, obtido fora de casa, mas lá em terras catarinenses. Já o Fluminense não, né? O Fluminense tem que finalizar uma instabilidade aí depois desse Mundial. São só derrotas que o time do Renato Portaluppi teve após chegar longe ainda, né? Lá no Mundial de Clubes da FIFA nos Estados Unidos. O que acontece é que o Internacional consegue levar para o confronto o que tem de melhor. Ener Valencia, Carboneiro, os jogadores que estavam fora ou que estavam no departamento médico estão totalmente liberados. Vitinho, Ronaldo, Richard, pela primeira vez também, concentrando com a equipe, vai estar à disposição do treinador, o volante, né, que foi apresentado agora na última semana. E agora aproveita talvez uma oportunidade nesta noite no Estádio Beira-Rio. Vale lembrar, né, que tem 100% de aproveitamento o time carioca, são 4 vitórias, 15 gols marcados e apenas 2 sofridos. Nesse contexto todo, o Inter deve repetir a escalação que, com o Vitão, talvez hoje é o que tem de melhor. Rocher, Brian Aguirre, o Vitão, com o Vitor Gabriel e o Bernabé, Thiago Maia com o Bruno Henrique, mais o Alan Patrick, Carboneiro, Wesley e o Rafael Borré. A tendência, inclusive, é que o Fluminense tenha o Soteldo e o Cano no ataque. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes. Pode ter o René ainda, tá? O Hernani ou o Bernal, o Martinelli e o Nonato, o Serna, o Soteldo e o Cano. Tá. Aí a gente tem que pensar algumas questões de bastidor agora, tá? Ontem, o Inter pegou e lançou, né, nas redes sociais um pedido para que quem não fosse ao jogo colocasse ainda os substitutos, né, nas carteirinhas, principalmente por conta do reconhecimento facial. Só tem 25 mil até o momento check-ins garantidos. Nesse
essa baixa procura ela tem estressado um pouco a direção do Internacional. E aí aqui que entra a ordem do Roger. A ordem do Roger ela é que os jogadores esqueçam o externo, que não pensem na desmobilização da torcida ou não pensem que o jogo agora contra o Vasco e a má atuação nos 30 primeiros minutos possa influenciar na partida diante do Fluminense e que esses 35 minutos principalmente não são os 30 minutos da coletividade do trabalho, né, do trabalho longevo já de 1 ano do técnico Roger Machado, que o grupo pode dar mais, que o grupo vai dar mais, toda aquela coisa que a gente já sabe que até o Roger também tenta motivar. Além disso, fica também aí uma polêmica nas redes sociais em cima de um colunista do Eixo Rio-São Paulo publicando possibilidades aí de uma suposta traição de alguns jogadores do Inter. Tem um zoom de bastidor que vai começar a rolar prints aí agora das conversas para mostrar que ele não está mentindo. O Inter ontem institucionalmente, a partir das suas redes sociais, brincou com o acontecido. Inclusive, um dos atletas que estaria envolvido chegou até a repostar a própria publicação do Internacional. Enfim, houve uma espécie de gestão de crise com uma brincadeira. Mas hoje pela manhã, na quarta-feira, já começam a surgir alguns prints e isso preocupa também o vestiário. Preocupa o departamento de futebol. Os jogadores estavam concentrados no hotel da delegação, ali na Lucas de Oliveira, no bairro Bom de Serra, aqui em Porto Alegre, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, né, cara, telefone, ligação, que daqui a pouco, própria ligação de casa para o quarto do hotel e tal, foco, a tendência, né, ou pelo menos não é nem tendência, mas é a tentativa é que esteja no jogo. Por isso que, na escalação agora, acredito que não vai mudar nada. Mas, né, quando vê, a gente tem alguma surpresa. O Alan Rodrigues, que a gente falou ontem, ao final da tarde, sobre já estar assinado com o Inter, já estar tudo certo e tal, está em Porto Alegre, também estava no hotel da delegação colorada, e o Douglas Demoliner, pelo Voz do Gigante, pegou ele ontem, conversando um pouco com o Thiago Maia, e depois o próprio Douglas Demoliner fez algumas perguntas, dá uma olhada aí. Vem, frio não? Frio, muito frio? Mais ou menos. Mais ou menos? Alan, rapidamente, la sensación de estar en Inter. Recién acabo de llegar, así que bueno, espero encontrarme con la hinchada mañana, con la torcida, pero muy contento. ¿Estará no Beira-Rio amanhã? ¿Estará en estádio? Sí, voy a estar en el estadio alentando al equipo. E essa demora para negociação, para fechar, te incomodou um pouco? Se hizo larga, pero sirvió para prepararme físicamente y estar mejor. O teu técnico disse que tu chegou a sentir um pouco molestado. É verdade ou não? Hace mucho tiempo. Está em perfeitas condições. Sí, Recado para o torcedor, para os hinchas. Bueno, espero verlos mañana, espero que sea una noche mágica para todos y muchas gracias. Bom, ele faz agora exames médicos ao longo desta quarta-feira, deve ser também anunciado pelo Internacional nessa quarta-feira, de repente no máximo quinta, e aí apresentado então como reforço do Inter. Já falei também no conteúdo de ontem que o Inter tenta colocá-lo à disposição do Roger para o segundo jogo das oitavas da Copa do Brasil. Porque ele ainda, como é estrangeiro, ele tem que fazer todo o trâmite ainda necessário, né, de visto, carteira de trabalho e permissão para poder, então, exercer o futebol aqui. Mais 4 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos, um contrato de 5 anos. O jogador estará à noite no estádio Beira-Rio e, claro, né, deve aparecer, inclusive, na beira do gramado para ser saudado aí pela torcida. Beleza? Se tu chegou até aqui, não te esquece, tá? Tem quarta-feira, Copa do Brasil, Internacional em campo e a Hora do Pastel pelo delivery. Entra em contato com a Hora do Pastel, é a maior rede de franquias fast food do Brasil e uma das maiores do mundo e é o melhor pastel que tu já comeu na vida, tenho certeza. Tem o cupom Grenal10 que te dá desconto e que tu pode aproveitar também e pedir para toda a família aí com um precinho, ó, pequenininho e ainda curtiu o Colorado comendo o melhor pastel que tu já viu na vida. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.